Sábado, 25ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Antes, irmãos e irmãs, mais uma vez a gente vê repetida em Jesus essa postura. A gente meditou isso alguns domingos atrás, né? Essa postura de Jesus preocupado em que as pessoas não estão entendendo a profundidade do que ele está fazendo, do que ele está falando para as pessoas, né? As pessoas com esse risco de se encantarem com algo em Jesus e perderem a visão do todo, né? Perderem a perspectiva do todo, né? Então, mais uma vez aqui ele insiste, então, olha, é a paixão, é a cruz, é a entrega, é a morte, é o sacrifício, é nessa direção que eu estou seguindo. E o que chama atenção nesse evangelho é a postura dos discípulos, né? Interessante. Esses discípulos aí são muito simpáticos, parecem muito comigo, talvez com você, né? Diante de determinadas circunstâncias, a gente quer se convencer tanto de uma verdade que a gente se torna incapaz de perceber a verdade que grita diante dos nossos olhos. Então, o texto diz que eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam entender. Não é porque eles eram tontos, tapados, burros. Não, não é isso. É porque eles estavam tão convencidos do que eles queriam acreditar que eles eram incapazes de enxergar a verdade que gritava diante dos olhos deles, diante dos ouvidos deles. Então, os discípulos também tiveram aí uma percepção errada de Jesus. Os discípulos não gostaram dessa história dele ter de morrer, dele ter de passar pela cruz. Não gostaram. São Pedro ele foi sistemático na negativa disso. Não foi uma única vez. A insistência sobre as coisas não terem de ser dessa forma foi explícita nos apóstolos. Então, o que esse evangelho hoje nos ensina, então, é esse cuidado que nós devemos ter. Pode ser que diante de Deus que se revela, esse Deus ele confronte em mim uma crença que eu pré-determinei. Eu pré-estabeleci uma crença, e eu acredito que é assim, e aí a revelação vem e bate na parede e cai no chão. Não entra, não chega até o meu coração. Mas por quê? Não é porque eu sou burra, não entendo. É porque eu não quero acreditar. Eu não quero aceitar que tem que ser assim. Eu não quero aceitar que precise passar por aqui. Então eu me iludo. Eu crio as minhas ideias, eu crio minhas convicções, que não necessariamente estão de acordo com o Evangelho. Então o Evangelho de hoje ele tenta abrir os nossos olhos para enxergar que nem tudo aquilo que Jesus vai dizer para nós e nem tudo aquilo que a Sagrada Escritura vai trazer para nós é agradável, é gostoso de ouvir. Não vai ser todo evangelho que Jesus vai falar assim, veja os lírios do campo, os pássaros do céu, não tecem, não fiam, e nem Salomão se vestiu com a mesma beleza que eles. Nem tudo que Jesus vai falar no evangelho é bonitinho, é simpático, é gostosinho de ouvir. Tem coisas que ele vai falar que vão doer pra caramba. Vão entrar assim uma adaga no nosso coração, rasgando. E a gente não vai querer ouvir, a gente não vai querer concordar. É aquele típico comprador de cigarro que vai lá comprar um cigarro e vê lá nas costas lá do cigarro, né? Não, isso aqui dá impotência. Vê um pra mim que dá câncer de pulmão, por favor. Esse aqui eu não quero não, né? Então assim, não adianta você querer enganar-se. A verdade está diante dos seus olhos. Então, por isso, estamos caminhando para o fim desse mês da Bíblia, né? Peçamos a Deus a graça de um fruto desse mês da Bíblia, né? O fruto de ouvirmos a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus entre e confronte as nossas crenças. Confronte aquilo que talvez eu me convenci, mas que não é verdade. Confronte aquelas ideias bizarras, sinistras que eu talvez fui me convencendo, para que eu pudesse estar tranquilo, mesmo nos meus pecados, mesmo nas minhas misérias. Para que assim a verdade de Deus, então, possa fazer aquilo que o Evangelho de São João nos promete. A verdade conhecida vos libertará.
mas que seja a verdade de Cristo e não uma pseudo-verdade, uma mentira aí da qual nós nos iludimos, para que assim então a palavra de Deus viva e eficaz entre, penetre, nos divida, faça ali uma cisão entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, para podermos jogar fora o que não presta e ficarmos com aquilo que é bom. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.